Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Tá na hora. Vamos começar o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E o assunto hoje é Copa do Mundo de 2014. Bom, esse é o assunto que domina o Brasil e não é de hoje, não é? Já há alguns meses que não se fala em outra coisa, os preparativos para a Copa, todo mundo se equipando, os empresários treinando os empregados, gente vendendo curso de inglês, relâmpago, francês, espanhol, enfim. Todo mundo está ocupado em se preparar para que, quando 2014 chegar, tirarmos alguma vantagem do fato de o Brasil hospedar a Copa do Mundo. Até porque assistir ao jogo mesmo, no estádio, duvido que os brasileiros comuns possam fazê-lo. Porque, primeiro, que nós vamos ser inundados de turistas. Segundo, que a maior parte dos ingressos certamente vai estar reservada para os empresários, para os clientes das grandes empresas, para os políticos e etc. e vai. A gente vai assistir a Copa mesmo pela televisão, que às vezes acho que até é bem melhor. Porém, a nação receberá uma inundação de turistas. E isso é exatamente o fator que está chamando a atenção de todo mundo no país. Todos querem tirar uma casquinha, todo mundo quer tirar vantagem do fato de sermos os hospedeiros da Copa do Mundo, o maior evento do mundo. Não sei se você sabia disso, mas a Copa do Mundo é o maior evento em número de participantes do planeta, porque o planeta todo participa, né, via satélite. Pois muito bem. Será que a igreja brasileira também está engajada em se preparar para esse evento, para uma coisa de tal magnitude? Será que a igreja brasileira vai saber usufruir desse momento? Ela já está treinando os seus membros para agirem evangelisticamente nesse momento de uma maneira eficiente? Ou será que nós ainda estamos na idade do folhetinho de 4 páginas? O que a sua igreja local está pensando em fazer durante a Copa de 2014, além de assistir aos jogos? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Transmitido pela Rede Internacional de Televisão, não apenas para o Brasil, né? Você sabe que a RIT alcança as 3 Américas e também a Europa. A todos os telespectadores, nossas boas-vindas. Para você participar do programa de hoje, use o computador www.vejamsó.com.br. Vote na enquete, você pode ganhar prêmios muito especiais. O assunto hoje são os preparativos para a Copa de 2014. Será que a igreja saberá tirar proveito desse evento? Para falar do assunto, nós temos aqui o coordenador geral do Joga Limpo Brasil, né? Além de assessor de projetos especiais da Sociedade Bíblica do Brasil, o pastor Eudes Martins. Tudo bem, pastor? Como é que vai? Tudo bem, reverendo Weber. Uma grande satisfação estar mais uma vez aqui no seu programa Vejam Só, para falar da participação da igreja em um evento dessa magnitude, que vai ser a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. E o Joga Limpo é uma iniciativa de quem, pastor? O Joga Limpo é um movimento coordenado pela Sociedade Bíblica do Brasil, com a ajuda de algumas organizações cristãs que atuam na área esportiva, como a Atletas de Cristo, a AME Evangelizar, a RENAS, que é a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, e a Coalizão Brasileira de Esportes. Então, estas 5 organizações, elas estão na coordenação geral do Joga Limpo, que tem a Sociedade Bíblica na coordenação através da minha pessoa. E não precisa nem dizer que a finalidade última desse projeto é evangelizar, né? Depois o pastor Eudes vai explicar como é que isso vai funcionar. Para comentar as iniciativas ou a falta delas de parte da igreja brasileira em relação à Copa do Mundo, se isso é bom ou ruim, nós trouxemos um pastor especialista em marketing, né?
Tem pastor especializado em marketing, sim. Crente não fala só de Bíblia, não. Pode falar de qualquer assunto. Alguns, inclusive, falam do inferno melhor que os perdidos. Não é o caso do convidado de hoje, pastor Dimas Paulino de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva. Tudo bem, pastor? Tudo bem, boa noite, pastor Eu. Estamos aqui para fomentar essa discussão, sugerir algumas ações para os pastores que nos assistem, para as igrejas, de como tirar proveito desse evento, como você mesmo disse na abertura, que é o evento mais assistido no planeta Terra hoje. Eu acredito que a igreja não pode ficar de fora disso. Nós temos que usar os dons, a criatividade que Deus nos deu, para que através disso nós consigamos também alcançar muitas pessoas através do esporte. A Igreja Pedra Viva fica onde, pastor? Fica em Interlagos, na zona sul de São Paulo, e eu quero mandar um abraço para todos as minhas ovelhas que ali congregam e estão me assistindo nesse momento, e para todos os telespectadores também no Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente vai assistir a matéria que apresenta o assunto. Vejam só. Com boas conquistas e algumas derrotas, no geral, a seleção brasileira tem mostrado um bom desempenho nos amistosos que antecedem as Olimpíadas, que consequentemente prepara a equipe para a tão esperada Copa de 2014. Durante os 90 minutos de bola rolando, bilhões de pessoas de diversas nações e culturas criarão um laço comum ao compartilhar a mesma emoção, ao mesmo tempo. Mas não é só a seleção brasileira que já soa a camisa para se dar bem no Mundial. Todo o Brasil se prepara para receber aquele que é considerado um dos maiores eventos esportivos do planeta. Para sediar a Copa, muitas iniciativas públicas e empresariais já estão em andamento, principalmente nas cidades sedes, onde estão sendo feitos investimentos em obras de transporte, acomodação, treinamento de pessoas para atender a demanda turística, além de reformas e construções de estádios. Segundo os cálculos preliminares da CBF, o Brasil vai precisar gastar 11 bilhões para receber a Copa. Só o estádio sede da abertura do Mundial, a futura Arena Corintiana, terá um custo total de 820 milhões de reais. Enfim, o que se espera como proveito de tudo isso é um retorno imensurável econômico para o país, que não pode fazer feio. E já que os olhos do mundo estão voltados para o desempenho dos preparativos por aqui, o Vejam Só desta noite pergunta: as igrejas evangélicas também estão se preparando para lançar seus projetos para a Copa de 2014? Será que elas saberão tirar algum proveito desse evento? Muito bem. E você participa do debate, não é? O tema é esse, todos estão se preparando para a Copa 2014. A igreja saberá tirar proveito? Né? Então, você participa pelo www.vejamsó.com.br e responde a enquete. A enquete é bem direta. A enquete é a seguinte: a sua igreja, a igreja que você frequenta, já tem algum projeto de evangelização para 2014? Tem ou não? Já tem ou não? Se não tem, você responde que não. Se tem, sim. Se vai ter, é não, tá? Não, estamos pensando, boa ideia. Então, nesse momento, a igreja já tem? Sim ou não? No fim, a gente vai ver a porcentagem das respostas. E você pode ganhar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que é uma escola de Bíblia e Teologia que, inclusive, ensina a evangelizar. Tem curso de evangelismo, né? Tem curso de teologia propriamente dito, tem curso de pós-graduação em teologia, tem curso de música, de inglês e espanhol usando a Bíblia como livro de texto, de Libras, linguagem brasileira de sinais, tem curso de escatologia que começa agora no segundo semestre, tem uma infinidade de cursos na Agrade. E mais de 600 filiais. Para você conhecer os endereços e os cursos, entre no site agrade.com.br ou no horário comercial, aí tem que ser no horário comercial. Você liga para 0 operadora 11 3115 0819. A camiseta que você viu, eu vou sortear hoje aqui, ao final do programa, entre todos os que participarem respondendo a enquete pelo www.vejamsó.com.br. Hoje não tem como fazer pelo telefone, tem que ser só pelo computador. Combinado?
Na matéria de abertura, alguém falou lá, né, sobre as cidades sedes. E o Nivaldo Chaves de Oliveira, que mora em Londrina, no Paraná, manda uma mensagem nessa direção. Louvamos a Deus, pois aqui em Londrina, o Conselho de Pastores de várias denominações já montaram e estão montando estratégias, visto que provavelmente uma delegação de um país ficará hospedada ou sediada para treinamento. E, se isso ocorrer, muitas famílias e pessoas de outros lugares estarão aqui. Grande será a oportunidade, quer nas ruas, praças, nos hotéis, de se fazer a divulgação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo adverte que não importa como o evangelho seja anunciado, pois quem salva é Jesus. Então vamos divulgar que Jesus está acima de tudo. A nossa maior Copa, se assim podemos dizer, será a volta de Jesus. E quem estiver preparado vai ganhar a taça. Tá bom. É isso aí, Nivaldo. Pastor Eude, o projeto Joga Limpo Brasil está pensando na cidade sede? Tem alguma orientação? Como é que funciona isso em relação aos lugares que vão receber equipes? O movimento Joga Limpo, pastor Heber, ele em si não tem nenhuma ação para a Copa do Mundo, mas é um movimento que estimula a ação das igrejas e organizações e também oferece sugestões daquilo que pode acontecer. Nós estamos nesse momento, nesta fase de preparação do que nós chamamos de manual de ações bíblicas para a Copa do Mundo. Está sendo desenvolvido nesse momento e dentro de, no máximo, 4 semanas, nós já vamos começar a divulgar pelo menos 50 diferentes ações que a igreja ou organizações cristãs poderão desenvolver durante o período que antecede e também durante o próprio período da Copa do Mundo. O senhor trouxe para mim aqui isso aqui o que é? É o folder do movimento. É o folderzinho do Joga Limpo Brasil, olha só que bonitinho. Ali estão as organizações que estão fazendo parte, né? Joga Limpo Brasil. A ideia é mobilizar, então, os cristãos a evangelizarem nesse período. Perfeito. Atletas cristãos, igrejas e organizações cristãs a atuarem das mais diferentes formas durante o período da Copa do Mundo. O logo é bem bonito, hein? Quem bolou? Muito bonito, né? Foi desenvolvido pela equipe de comunicação da Sociedade Bíblica. Maravilhoso. Agora, eu queria o comentário do pastor Dimas, que além de especialista em marketing, é um profundo conhecedor da alma humana. A mensagem que eu vou ler para o irmão, ela é a mais branda que a gente achou, das mensagens que foram postadas durante o dia, e a gente percebe que os crentes, na maior parte, não entenderam a proposta da discussão de hoje. Olha só, eu nem vou ler o nome da pessoa. Acredito que na sua grande maioria a igreja não saberá tomar parte. Acredito que haverá na realidade uma paralisação das atividades da igreja, como em todo o Brasil, pois futebol é uma paixão que faz muito crente faltar em culto. E com certeza, com esse evento no Brasil, acho que isso tomará uma proporção maior. É bem capaz que algumas igrejas até marquem a exibição dos jogos no seu salão para os irmãos não faltarem. Quer dizer, falou em Copa do Mundo, só se pensa no jogo. Por que todos os empresários conseguem pensar na multiplicação de negócios que eles podem fazer em torno da Copa e a igreja não pensa nisso? Porque são empresários, têm uma cultura de aproveitar o momento, a ocasião, o nicho, saber explorar. E o internauta aí falou sobre assistir os jogos na igreja. Ora, essa pode ser uma oportunidade para nós, pastores, comunidades locais. Por que não abrir os nossos templos para transmitir os jogos? E hoje o futebol é uma das armas que está sendo usado, principalmente no mundo árabe, para se evangelizar. Então, se funciona lá, por que não pode funcionar na Rocinha? Não pode funcionar em São Paulo, né? Então, eu imagino que podemos sim usar
desse evento? Podemos convidar os membros para um coquetel no dia dos Jogos do Brasil e eles trazerem seus amigos para virem à igreja, assistirem os jogos? E isso pode ser uma forma de trazer a pessoa, já que ele vai assistir na casa dele, então que ele assista aqui, traga um amigo e a gente pode com isso usar o marketing de relacionamento para trazer essa pessoa. Não é pecado, pastor? Na minha igreja eu não vejo isso como pecado. Basta lembrar o saudoso pastor Ari Veloso, quando fez lá no templo uma quadra de futebol, que todo mundo na época criticou, que era do diabo, isso, aquilo, e ele levou muitos jovens a Jesus através desse E hoje movimento. é uma das maiores igrejas do Brasil. Então, eu creio que a igreja pode sim, né, contrariando esse nosso amigo, a igreja mas muitos pode... pensam como ele. Nós percebemos na produção que os irmãos não entenderam a pergunta. A igreja saberá tirar proveito? A maioria respondeu assim, nós vamos tirar proveito depois da Copa, que a gente vai usar os estádios para fazer culto. Né? Quer dizer, o que nós estamos Sempre querendo... na reativa. Exatamente. Por que essa mentalidade, a gente está tão atrasado em relação ao mundo? Jesus não mandou a gente ser prudentes que nem a serpente? Jesus não falou que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz? No fundo, é isso que nós estamos discutindo. 2014 vai chegar e nós vamos evangelizar na porta do estádio com um folhetinho do século XIX, né? Onde você passará a eternidade, que é o mais popular até hoje. Gente do céu, né? Então, quero convidar você a participar do debate de hoje por meio do nosso site, refletir. Vamos ou não fazer alguma coisa em prol de Jesus no maior evento mundial que vai acontecer no Brasil daqui a 1 ano e meio? Vou interromper um pouquinho o debate sobre isso, especialmente de quem não gosta do Corinthians, como eu, por exemplo, né? Mas a gente não pode negar. Pastor, eu sei que o senhor também é palmeirense. Mas os caras estão jogando bola, pastor. Domingo o Palmeiras não jogou nada. Nada. Agora eu tenho uma resposta bíblica para o que está acontecendo com o Corinthians. O que, pastor? Estamos começando a grande tribulação. O anticristo e o falso profeta. Se o Corinthians ganhar a Libertadores é porque começou a grande tribulação, pode ter certeza. Ai, credo, vai ser difícil. O senhor é corintiano, pastor? Não, eu não torço por nenhum time, não. Nenhum? Mas gosto de assistir futebol. Mas nenhum time? Não, não sofro. É muito bom. Só zoa com os outros, né? É verdade. Pastor Dimas Paulino, vou fazer uma pergunta que acho que o senhor já respondeu muitas vezes como pastor e especialista em marketing. Mas marketing é de Deus? Marketing não é coisa do diabo? A internet é do diabo, né? Contabilidade é do diabo, advocacia é do diabo. Todas as ciências são do diabo, né? Isso a gente sempre ouve, né? Os profissionais de marketing sempre são bombardeados com isso, né? E o marketing, ele é uma ferramenta, ele é uma ciência, que se for bem usado e bem empregado, pode trazer muitos resultados para qualquer instituição, para a sociedade bíblica, para uma igreja, para um comércio, para uma empresa. Se ele for mal dimensionado, com más motivações, e aí eu acredito que qualquer ciência, a contabilidade é uma ciência, se ela for bem usada no caixa da igreja, vai favorecer a igreja. Se ela for usada de forma errônea, vai trazer sérios prejuízos para a administração da igreja. Então o problema não está na ciência em si, mas no seu uso. Então eu acredito que a Copa do Mundo, o esporte, eu falei aqui do mundo árabe que está se abrindo, né? Por que nós não podemos nos abrir? A igreja, poderíamos realizar campeonatos de futebol com a comunidade, jogos de botão, games, para interagir com a comunidade.
usar do marketing para levar a igreja até a comunidade. Hoje eu li num site de que uma igreja no Rio de Janeiro, ela abriu seus espaços na semana para a prática de luta de UFC. E eles pegam crianças carentes da comunidade e tem professores que estão tirando essas crianças do tráfico, levando para o espaço da igreja. E o pastor, a princípio, ele estava meio arredio com essas ideias, tudo, e ele começou a ver o resultado, porque é um esporte que trabalha com a disciplina e aquela coisa, concentração e tal, e é uma forma deles evangelizar. Então, mas tinha que ser o UFC. Pode ser qualquer esporte, pastor. Eu tenho um grupo na minha igreja, nós somos ciclistas. Ah, ciclista também já fui. Então, mas não dá para comparar com o UFC. Mas qualquer esporte, desde que eles estejam fazendo isso para alcançar a comunidade, para tirar crianças das comunidades e trazer e poder com isso pregar o evangelho, eu acredito que a intenção deles está sendo muito boa. Tá bom, né? É que eu tenho minhas restrições muito profundas com o UFC, né? Enfim. Agora, pastor Eude, não é a primeira vez que os evangélicos se organizam, ou pelo menos alguns grupos evangélicos se organizam, para tirar proveito de eventos esportivos para evangelização. Me lembro de um livro que foi distribuído anos atrás, acho que a mensagem do amor, alguma coisa assim, não foi? O mais importante o mais importante é o amor. Como é que o senhor vê esse tipo de atitude? Reverendo Weber, o esporte é uma das formas mais eficientes para a igreja quebrar o gelo da relação com a comunidade. Um dos grandes problemas hoje nas igrejas é que a igreja se tornou um ambiente hostil para quem não tem um compromisso com Deus. Você pode observar que em nossos cultos é muito pequena a presença de pessoas não crentes no culto, porque é um ambiente hostil. O esporte ajuda a quebrar esse gelo, e não só a quebrar esse gelo, mas também a alcançar outras pessoas fora do ambiente da igreja. Nós, no Joga Limpo, nós começamos a receber notícias do que acontece no Brasil, e nós percebemos que um dos grandes benefícios que a Copa do Mundo vai trazer para a igreja vai ser esse despertamento para o esporte. Nós cremos que depois da Copa do Mundo e das Olimpíadas, as igrejas vão ter muito mais programas esportivos do que tem hoje. Eu tenho um exemplo de Alagoas, de um pastor de Alagoas, que é impressionante. Esse pastor montou uma escolinha de futebol. Ele tinha um terreno baldio do lado da igreja, ele montou uma escolinha de futebol. Ele consegue hoje reunir mais de 200 crianças nessa escolinha. A sua igreja está numa comunidade de pessoas que vivem em risco social, então é uma comunidade muito pobre. E ele juntou essa criançada lá em torno da igreja. Ele estava me contando uma estratégia que ele usou para ganhar as famílias e que trouxe mais de 50 novos crentes para a igreja. Qual foi a estratégia dele? Ele gravou um CD com 50 versículos bíblicos. E na escolinha de futebol, ele disse para os meninos: olha, eu vou lançar um concurso para vocês. Eu comprei várias bolas profissionais novas e vou sortear essas bolas com os meninos que memorizarem mais versículos bíblicos. E aí ele entregou para a gurizada um CDzinho com 50 versículos. O que é que essa meninada fez quando chegou em casa? Botou o CD para tocar, para poder memorizar o versículo bíblico. E aquilo ficava no ouvido da mãe, no ouvido do pai, no ouvido do avô. Menino, desliga esse CD. Não, eu quero ganhar a bola, eu preciso memorizar esse versículo. A palavra de Deus, como ela tem poder em si mesma, ela fala por si mesma. Às vezes nós pensamos que precisamos pregar para que a Bíblia seja entendida, quando não é necessário.
o resultado foi que a palavra de Deus começou a falar no coração A fé vem das pelo pessoas. ouvir. A fé vem pelo ouvir, não pelo ler, né? Já dizia alguém. Então, o esporte tem essa capacidade de romper essa barreira que hoje afasta a comunidade das igrejas. Eu acho que isso vai acontecer. Mas olha só, o senhor estava falando isso, chegou uma mensagem aqui que acho que ilustra, de certa forma, que a barreira quem cria somos nós, né? Alguém aqui da capital paulista escreveu: a igreja verdadeira não irá se misturar com isso. Evangelizar numa tribulação dessas, que é uma verdadeira bagunça e gritaria o dia todo. Temos de nos separar. Não acho que é um bom momento para se falar de Deus, até porque a maioria estará num clima de festa, alguns até embriagados. Que bom que Jesus destoa, né? Porque ele foi numa festa, né? E não só pregou, como realizou milagres, né? Agora, o pastor deu um exemplo aí de Alagoas maravilhoso. A igreja foi até a comunidade, alcançou crianças, pregou o evangelho, teve resultado. Então, eu estava pensando, imagine se as igrejas pudessem fazer cultos temáticos para dedicado a um país específico, com comidas típicas, decorações, bandeiras. Já pensou que festa, pastor? Desafios missionários daquele país. Desafios missionários e falar, vai jogar, um exemplo, vai jogar a África do Sul e a Alemanha, e com uma apresentação sobre o evangelho na África do Sul, percentual de cristão na Alemanha, uma breve história. Gente, isso pode canalizar, podemos com isso trazer a comunidade para usando dessa ferramenta para também falar do evangelho. Então eu não vejo assim a questão de ser uma festa ou não. Acredito que a gente pode muito bem, e as igrejas e os pastores que deixarem o preconceito de lado e poderem usar dessas técnicas, vai tirar bom proveito, porque como o pastor falou, o legado que a Copa e a Olimpíada vai deixar é um acréscimo na prática de esportes no Brasil. É interessante, pastor Heber, que as pessoas às vezes esquecem que as restrições religiosas numa Copa do Mundo são muito grandes. Você não pode distribuir qualquer tipo de literatura no estádio. Nem no entorno. Nem no entorno, exatamente, nem no entorno. Você não pode estar assistindo o jogo com uma camiseta, com uma mensagem religiosa. O público também não? O público também não. O público também não. Não é só os atletas? Não, a FIFA agora proibiu. Você não pode levantar uma faixa. Compreendeu? Com uma mensagem religiosa não pode. Sabia. É verdade. São as novas normas da FIFA. Então as restrições durante o jogo é muito grande. Então o que vem de bom para a igreja é o que antecede, é o pré e o pós Copa do Mundo. Primeiro porque a mobilização não vai ser apenas nas cidades sede. Essa mobilização vai acontecer no país inteiro. Claro. Todo o país vai estar envolvido com a Copa do Mundo. E, além disso, há muitas coisas criativas que podem ser feitas. Por exemplo, no Paraná, formou-se um movimento muito lindo chamado Ame Brasil. Brasil com Z. Ame Brasil. Este movimento, em primeiro lugar, reuniu todas as igrejas evangélicas. É muito lindo. As igrejas estão todas reunidas em torno do Ame Brasil. Curitiba provavelmente vai receber a seleção da Alemanha. Então, o que é que essas igrejas estão fazendo? Estão ensinando o alemão para os jovens das suas igrejas e estão formando um convênio com igrejas na Alemanha para trazerem 500 jovens alemães que vão estar lá em Curitiba trabalhando com as igrejas. Que bonito. Então, um movimento lindo. Né? E o Ame Brasil, que nasceu em Curitiba, está começando a tomar conta do país. Já é muito forte em Belo Horizonte e vai, com certeza, contagiar outras igrejas em outros estados brasileiros também. Olha só que mensagem bonita que chegou. Edna Guedes, da capital paulista.
Fiz um curso de evangelismo básico de crianças em fevereiro deste ano lá na APEC, Aliança para a Evangelização de Crianças, e foi informado de um projeto para alcançar as crianças na Copa de 2014, onde a ideia era distribuir uma bola oficial com as cores do livro Sem Palavras, né? Que é um método de evangelização muito conhecido. Achei muito interessante. Que bom se outras igrejas aproveitassem para também fazer algo, pois nós somos missionários e o campo missionário é o mundo. Então, aproveitemos. O livro Sem Palavras é um livro só com cores, né? Clássico, né? Usado muito na escola bíblica. A primeira cor é o preto, que simboliza o pecado e a perdição. A segunda é o vermelho, não é isso? Que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Tem o branco. O azul é o céu. Não, calma. O coração era sujo. Mas Cristo aqui já entrou com o seu precioso sangue. Tão alvo, a terceira cor é o branco, torna o coração alvo, né? Tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que ruas de ouro o amarelo, ruas de ouro andarei. Dia feliz quando eu criei, a vida eterna eu ganhei, é o verde, esperança. A esperança da salvação. O livro de Sem Palavras, maravilhoso, né? O método de evangelização, não sei se você já viu isso, você já deve ter visto, né, pastor? Um adulto fica manuseando um livro só com essas cores, sem nenhuma palavra, perto de uma criança, mas não leva 30 segundos a criança. O que é isso aqui? Aí, mas não tem nada escrito, não tem figura. Não, mas é um livro de história. Então me conta a história. Aí você que conta a história, né? Aí você evangeliza por meio desse método, e agora vai ser uma bola, né? Então dá para jogar bola, depois reúne, às vezes sabe por que essa bola tem essas cores? Tal? Pronto, conta a história de evangelização, evangeliza a criançada. Enfim, algo precisa ser feito, nós não podemos ficar esperando o mundo passar pela nossa igreja para ouvir de Jesus, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já com o Vejam Só. Precinho muito bom. Bem, nossa equipe de reportagem esteve ali na Igreja da Graça, aqui sede de São Paulo, e perguntava para as pessoas que saíam do culto a respeito do se a igreja está preparada para tirar proveito da Copa. Vamos ver. Todos estão se preparando para a Copa de 2014. A igreja saberá tirar proveito disso? Eu acho que o nosso foco hoje em dia está apenas em buscar Deus, né? Isso é apenas uma festa que a maioria dos anos chega, mas que um dia passa. Então, o nosso foco é Deus. Em algumas partes eu quero que sim, né? Porque como pelo mundo afora tem muitas pessoas também, né, que já conhecem o Evangelho, ou seja, né, pelo menos vai estar mais próximo enfim, né, sei lá, vai ter mais um pouco de Deus, não vai ser só o interesse financeiro, né? Eu acho que a igreja, como meio de evangelização, tem muito a contribuir com a cidade e com o país. Basta nós cristãos estar preparados para poder passar os valores do reino de Deus para as pessoas. Eu creio que não. Por quê? Porque a igreja, ela não é assim, ela não vai pelos interesses do dinheiro que vai ter aqui na Copa do Mundo. Assim, que o pessoal está tudo interessado a vender, a comprar, sei lá, fazer um comércio. E a igreja, ela não se envolve com isso. É Deus que prospera mesmo para poder a gente, né, ajudar a igreja. Eu acho que a função da igreja para isso vai ser o evangelismo. Convencer as pessoas, né, e colocar o coração delas, né, conduzir o coração delas a Cristo, né, porque a gente se conduz a essas coisas e esquece que o verdadeiro fundamento é Cristo, né. As pessoas estão esperando, estão colocando esperança nessas coisas e estão esquecendo das outras. Então, é uma oportunidade também para a igreja. Exatamente, é oportunidade sim, porque nisso a gente se concentra e passa a ir atrás dessas pessoas e mostrar Cristo para elas. Mostrar para elas que a verdadeira Copa é Cristo. O Messias Santana, que mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, manda um grande abraço para o pastor Eude Martins, amigo de muito tempo. Muito obrigado. E se gostou do tema, e aproveito para lhe mandar um abraço. Então, pastor Eude, já que o senhor está com a palavra,
O Brasil é hoje o maior país pentecostal do mundo, não é? Sim. E normalmente os pentecostais sempre tiveram uma restrição um pouco mais acentuada do que os históricos em relação a esporte, coisas do mundo, futebol, tal, tarará. Como é que a igreja pentecostal brasileira, que é a imensa maioria, está recebendo o Joga Limpo Brasil? O Joga Limpo Brasil está tendo uma boa receptividade, porque nós percebemos, na maioria dos pastores, é claro que não todos, mas na sua maioria os pastores compreendem que vai ser uma oportunidade do evangelho ser pregado em todo o país com grande intensidade, se a igreja utilizar de ferramentas evangelísticas que tenham um vínculo com o esporte. Então, dentro dessa visão, eu creio que vai haver um grande envolvimento. A Assembleia de Deus, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é a maior denominação pentecostal do país, ela está desenvolvendo um projeto próprio para a Copa do Mundo. Ela tem uma Secretaria Nacional de Evangelismo e esta secretaria está trabalhando um projeto de evangelização para a Copa do Mundo. Isso é revolucionário, das Assembleias de Deus. É oficial. E isso é revolucionário. Muito bom. Então, isso mostra que há uma mudança, graças a Deus, muito positiva na nossa liderança. Graças a Deus. Pastor Dimas, o senhor tem algumas dicas para os nossos telespectadores de como a igreja poderia tirar proveito da Copa do Mundo usando as ferramentas do marketing? Sim. Os pastores podem mobilizar voluntários na igreja, os irmãos, por exemplo, que trabalham com as redes hoteleiras, ou até mesmo os irmãos que trabalham com táxis, né, que vão receber muito turistas. A invasão de turismo no Brasil vai ser muito grande, e eles vão estar transportando essas pessoas para estádio, sala de imprensa. Então, eles podem andar com folders, podem evangelizá-los, podem falar de Jesus. Não pode dentro do estádio, né, pastor? Mas pode dentro do táxi. Pode dentro do táxi. Uma outra dica também que eu queria falar, eu soube de um pastor, também Igreja Batista aqui de Osasco, que ele vai realizar uma gincana, um bolão da Copa. E a premiação vai ser toda em cestas básicas e para a comunidade, e vai distribuir isso no culto. E isso não tem custo nenhum para a igreja, né? Porque é um custo barato e é uma forma de também levar as pessoas da comunidade para a igreja. E uma outra também, agora uma preocupação, né? Porque a invasão de turistas no Brasil, nós sabemos que o Brasil é classificado como a rota do turismo sexual, né? Então, principalmente as igrejas do Nordeste, né? Se mobilizar também contra a exploração sexual, né? As igrejas estarem, de uma certa forma, se organizando, fazendo o que podem para divulgar para ir contra essa prática, né? E mobilizar o voluntariado da igreja, porque as igrejas que dispõem de mais recursos, que podem usufruir da mídia, e aquelas igrejas locais que não têm essa possibilidade, mas têm o voluntariado. E através do voluntariado pode sim fazer com que essa emoção nacional seja, essas pessoas alcançadas, levadas à igreja, e lá nós fazemos o trabalho de discipulá-los e pregar o Evangelho de Jesus a toda criatura. Maria José de Albuquerque, de Pojuca, em Pernambuco. A igreja deve sim aproveitar a Copa para evangelizar. No entanto, usar de maneira dentro da atualidade e momento oportuno ao evento, para não levar a banalidade da palavra pelos que vão recebê-la. Devendo usar da maternidade do século XXI e do eventual momento para que a palavra seja bem recebida, né? Então, como eu já havia perguntado ao pastor Eude, isso foi feito associado ao futebol com a distribuição daquele livro, como é que chama mesmo, pastor? Mais importante é o amor. Mais importante é o amor. Foi uma distribuição gratuita, né, de uma literatura que contava o testemunho de alguém e que trouxe resultados para a igreja, não trouxe? Trouxe muitos resultados, muitos frutos. A Sociedade Bíblica ela está desenvolvendo projetos especiais para
Copa do Mundo e Olimpíada em 4 áreas distintas. A primeira delas é na área do folheto, propriamente dito. Então, o SBB está produzindo folhetos com temas esportivos, baseados em textos bíblicos. A Bíblia, rapaz, como a Bíblia tem esporte. Sério? A Bíblia é um livro esportivo, rapaz. Esses dias eu ouvi um pastor pregando na Bíblia sobre todos os esportes. Até luta de boxe ele encontrou na Bíblia. Falei, achei bacana isso. Como a Bíblia fala de esporte. Então nós vamos ter folhetos com temas esportivos, com mensagem bíblica. Uma outra linha de publicações que a SBB está desenvolvendo são porções bíblicas, como o Evangelho de João, livro de Provérbios, Evangelho de Lucas, que é muito bom para evangelizar, com testemunhos de atletas cristãos dentro desses evangelhos. Também Novos Testamentos temáticos e Bíblias temáticas. Há hoje um número muito grande de esportistas cristãos. Os atletas cristãos hoje, inclusive, na linha de alto rendimento, são muitos. E eles estão prontos para ajudar e dar o seu testemunho na evangelização das pessoas. E eles têm a mídia, né? E eles têm a mídia, exatamente. Eles têm a mídia. Exatamente. É muito interessante esse tipo de postura, porque não se mistura ou não está associado com aquela ideia de religião pesada, centralizada no templo, no sacerdote, etc., mas com algo vivo, né? Algo do dia a dia, espontâneo. Uma ação também interessante, as igrejas também poderiam procurar a Associação Atletas de Cristo, né? E eles têm um programa que eles fazem junto com as igrejas, de disponibilizar atletas para irem dar testemunho na igreja. E usar disso como uma ferramenta evangelística, né? Então, levar um ex-jogador ou alguém que disputou uma Copa do Mundo para falar do seu testemunho, da sua conversão de vida, de Jesus. Todas essas coisas estão aí. A gente precisa só usar para o bem proveito da evangelização do nosso país. O pastor Heber, o movimento AME Brasil, que eu mencionei anteriormente lá de Curitiba, eles produziram um folheto chamado Paz nos Estádios e desenvolveram uma camiseta, faixas, defendendo, combatendo a violência nos estádios. E eles produziram um folheto muito bonito com ilustrações esportivas, o tema é Paz nos Estádios, e cada mensagem defendendo a paz nos estádios e contra a violência, eles colocaram um versículo da Bíblia. Que legal. Muito criativo. E eles não estão encontrando barreiras para fazer esse trabalho nos jogos lá no Paraná, porque a mensagem deles é paz nos estádios, mas a palavra de Deus está junto. Muito bonito também. Não tem aquela conotação denominacional, exatamente, né? Enfim. Rosivaldo Soares, ele mora em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Creio que na época da Copa do Mundo, o Brasil inteiro para. Não é diferente com os evangélicos. A igreja precisa interagir mais com os eventos e com a sociedade em geral. Sair daquele mundo centralizador que muitas igrejas insistem em manter, onde condenam a prática de esportes. Isso é lamentável. O esporte pode atrair mais jovens para as igrejas, assim como aconteceu com a música, onde o rock, pagode, funk evangélicos fazem sucesso. Bom, tudo bem, é verdade, faz sucesso. E as almas valem, né? Moisés de Campina Grande, na Paraíba. É para você, pastor. Acredito que assistir jogos dentro da igreja é um pouco estranho, porque sabemos que o que torcer proporciona, palavrões, ira e às vezes até confusões por algum comentário. Deveríamos fazer o que os gideões fazem, entregar novos testamentos, livros, fazer uma peça na frente do estádio. Há várias coisas para fazer. Na frente do estádio não vai poder, viu, Moisés? Mas você deu a ideia de assistir o jogo dentro do templo? Num espaço. As igrejas têm seus espaços sociais dentro do templo. Essa questão de palavrões é capaz, às vezes, do ímpio respeitar
mais do que eu tenho certeza propriamente disso. O crente, às vezes. Eu tenho certeza. Porque o crente vai sentir à vontade. Muito à vontade. Né? E o ímpio não. Então, aí é que vem o mau testemunho, né? Acredito que é possível conciliar e que Deus, assim... Sabe que o senhor me lembrou agora, tem uma torcida, eu acho que é do Botafogo, lá do Rio de Janeiro, uma torcida uniformizada cristã, evangélica, né? Que foi para a imprensa. Engraçado, nenhum órgão de imprensa evangélica falou deles que eu tenha visto. Eu vi na imprensa secular, e chamou a atenção porque eles não xingam o juiz. Quando o juiz erra, eles começam a orar pelo juiz, abençoar o juiz. Eles não xingam os jogadores, né? Eles só abençoam e tal. Enfim, os cânticos deles são cânticos sem violência e tal. Chamou a atenção de todo mundo. É o pessoal do Botafogo, lá do Rio de Janeiro. Não sei se continua, né? Mas há um tempo atrás estava lá. O senhor gosta disso, dessa ideia, não? Acho maravilhosa. Muito boa. Se nascesse uma torcida organizada lá na sua igreja, o senhor apoiaria? Ah, apoiaria. Eu não. Eles vão lá para o estádio em vez de ir para a igreja? Não, o único problema é se não for jogo do Palmeiras. Mas se o jogo for do Palmeiras, cai bem, fica muito bom. Por quê? Uma torcida palmeirense, imagina uma torcida palmeirense cristã. Ia ser maravilhoso. Toda essa violência que nós estamos acompanhando hoje aí ia desaparecer. O senhor gosta da ideia, pastor? Ele está tirando sarro da gente. Eu sei. Tudo bem, não tem problema. O mundo secular está carente de ouvir palavras de Deus, né? Passou pela nossa igreja um preparador físico e ele foi treinar fisicamente, preparar um time na Lituânia, ficou um ano na Lituânia e depois veio para o Brasil. E agora ele está no interior de São Paulo trabalhando com um clube que eu esqueci o nome. E ele mandou um e-mail me convidando para ir pregar uma mensagem bíblica motivacional para os jogadores daquele clube, né? Então você vê, eles estão abertos a isso, né? Sim. E nós estamos lá, fechados nas quatro paredes, discutindo se vai escandalizar, se vai falar palavrão. Gente, vamos para cima, vamos evangelizar, vamos alcançar, porque em todas as coisas Deus tem os seus escolhidos. Não, e né? o pior não é isso, como eu falei no início do programa, já há tempos o mundo todo que jaz no maligno está esperto e correndo para tirar o máximo proveito possível da Copa do Mundo, e nós estamos dormindo. Por isso que Jesus falou, os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Eles não perdem tempo, não. Gildásio Brito, ele mora em Barra do Corda, no Maranhão. A igreja deve aproveitar a Copa de 2014 para realizar o evangelismo pessoal. Será uma oportunidade de ganharmos muitas vidas para o Rei de Deus. Vamos usar panfletos munidos com a Bíblia Sagrada e tenho certeza que muitos ficarão tristes por o seu país ser eliminado. Mas o povo de Deus estará feliz porque fomos vitoriosos em ganhar almas para Jesus. Tá aí um bom gancho, né? Quando um país for eliminado, você vai lá e fala, olha, seu país foi eliminado da Copa do Mundo, mas ele pode herdar o céu, olha aqui o caminho, né, e tal. Enfim, falar de Jesus. O espaço tem, né, pastor? O povo gosta muito de souvenir nesses eventos. Eles guardam o ingresso do jogo que assistiu, colocam num quadro. Um souvenir desse é muito bom, né? Não é verdade? Eles gostam muito. Na Copa da África do Sul, Kaká fez um DVD com o testemunho dele, e ele, nesse DVD, ele colocou a legenda em vários idiomas do mundo. E ele, do próprio bolso dele, produziu 1 milhão desses DVDs. Era disputado a tapa nos estádios, porque os atletas, os turistas, os torcedores queriam levar como souvenir e poder ouvir o testemunho de Kaká na sua própria língua, quer dizer, ler na sua própria língua. Você não imagina quantas pessoas foram alcançadas com essa única ação de Kaká na Copa da África do Sul. Foi muito bonito. Então nós temos que pensar alguma coisa parecido
para a Copa do Brasil. Pensar nessa questão souvenir. O que você pode produzir de souvenir, que os torcedores olhem para aquilo e digam assim, isso é uma excelente recordação da Copa do Brasil. Perfeito. Como uma mensagem do Evangelho. Com uma mensagem associada. Né? Os taxistas não poderiam levar os turistas para conhecer o Museu da Bíblia, por exemplo? Perfeito! Mas que ideia maravilhosa, pastor. Muito sensacional. Bom. Estaremos prontos lá para receber os turistas. Quem verdade. Não conhece o Incluir no roteiro, né, no roteiro turístico da cidade, o Museu da Bíblia. No Rio de Janeiro nós temos o Centro Cultural da Bíblia. Perfeito. Também é um outro ponto também. Muito bom, pastor. É bom ter um especialista de marketing junto, né? O Renan Silva, que mora em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Esse movimento de jogar limpo entre os jogadores de futebol é muito válido. Digo isso por experiência, por conhecer o jogador Zé Roberto, que em uma conversa informal me disse que viria para o Grêmio para tentar evangelizar o Luxemburgo. Então vamos orar por ele, viu, irmão? Porque ali o negócio é feio, viu? Mas temos que orar. O contato do pastor Eude Martins, que é o coordenador geral do Joga Limpo Brasil, lá da Sociedade Bíblica do Brasil, e o contato do pastor Dimas Paulinho de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva, que é especializado em marketing. O contato de ambos está no vejamsó.com.br. Caso você queira contatá-los para discutir ideias, né, convidar a fazer uma palestra, ou, por exemplo, o pastor Eude explicar melhor o que é o Joga Limpo aí na sua região, eles estão abertos aos convites, né? Mas tem que correr, porque a Copa está chegando. É verdade. Não é isso, pastor? Então é só entrar em contato com eles e eles estão disponíveis para responder os seus questionamentos e atender os seus convites, tá bem? Vamos ao resultado da nossa enquete. A sua igreja já tem algum projeto de evangelismo para 2014? 87% responderam que não tem. E o restante, 13%, já tem. Graças a Deus pelos 13%, né? Que eles se multipliquem, principalmente a partir dessa noite, quando está lançada a ideia. E como eu vou repetir, você não precisa fazer tudo sozinho. Procure parceiros. Está aqui o Joga Limpo Brasil da Sociedade Bíblica, está aqui, né, a ideia de se aproveitar o marketing, né, as experiências de outros irmãos. Vamos nos unir. Né? Não apenas para ganhar a Copa do Mundo, que vai ser muito difícil, mas para ganhar os integrantes da Copa para Jesus. Tá bem? Vamos ao sorteio. Quem é que vai levar a camiseta da Agrade? Quem ganhou? Eliezer Moreira, de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Parabéns, Eliezer. Que Deus te abençoe. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.